Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, nas aulas anteriores estudamos um pouco da corrida espacial, que foi, um fato deslumbrante, um período de bastante inovação tecnológica. Mas o plano de fundo para essa corrida espacial e para todas essas tecnologias foi um conflito que trouxe enormes consequências para o mundo todo, certo? Esse conflito chamamos de Guerra Fria. O que foi essa Guerra Fria? Foi um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética que durou entre 1947, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, e 1991, marcado principalmente pela reunificação da Alemanha, que estudaremos mais para frente também. Uma das principais características da Guerra Fria foi uma polarização do mundo, ou seja, o mundo estava dividido em dois polos, em dois grandes polos, né? Um liderado pelos americanos e o outro liderado pelos soviéticos. Essa polarização gerou esse conflito ideológico entre as nações e cada lado, cada nação defendia seu lado, seus interesses e suas ideologias. A Guerra Fria, ela possui esse nome de fria, né, porque ela nunca gerou um conflito armado direto entre as nações, certo? União Soviética e Estados Unidos nunca se enfrentaram em combate, nunca houve uma guerra de fato. Mas o conflito entre esses dois países gerou com conflitos armados entre outras nações ao longo do mundo, como por exemplo Vietnã e Coreia. Algumas das características da Guerra Fria foram, né, a primeira, essa polarização do mundo que eu já citei, né? O mundo dividido entre dois blocos, né? Um liderado sob a influência americana, não é? O capitalismo. Desse período podemos destacar o Plano Marshall, que foi um plano em que os Estados Unidos eles investiam dinheiro em algumas nações para exportar o modo de vida americano e tornar a si próprio uma vitrine do capitalismo. Usava de sua influência financeira, militar e ideológica para poder atrair países para o lado deles, né? Então é muito comum que nesse período nações que fossem aliadas aos americanos recebessem esse grande aporte financeiro, como por exemplo o lado ocidental de Berlim e a Coreia do Sul. Outro ponto interessante também que nós já trabalhamos foi a corrida espacial, né, que foi aquela disputa para ver quem chegava primeiro à Lua, que apesar do resultado final ser aquele que nós já discutimos, aquele grande avanço tecnológico, o plano de fundo para isso era essa corrida ideológica, ambas as nações querendo se provar superior umas às outras. Outro ponto foi a corrida armamentista. Essa disputa ideológica entre esses dois blocos fez com que as nações, Estados Unidos e União Soviética, buscassem investir cada vez mais pesado em desenvolvimento de armas de destruição em massa, como por exemplo bombas nucleares, bombas termonucleares, mísseis, aviões supersônicos, armamentos e outras coisas mais. Outro ponto interessante também é que era sobre a influência que esses países tinham em nações estrangeiras. Uma das principais características era que eles tentassem trazer países que não estivessem alinhados a nenhum dos lados a eles. Um exemplo bastante claro disso é a influência dessas nações em países como Brasil, Argentina, algumas nações africanas que tiveram durante esse período algumas intervenções militares patrocinadas por um lado ou pelo outro, como ocorreu no Brasil e na Argentina nos anos 60, como ocorreu em Cuba nos anos 50. Então as nações estavam se movendo para que dominassem cada vez mais parcelas do mundo. Certo, pessoal? Hoje isso foi apenas uma breve introdução. A partir das próximas semanas iremos trabalhar com mais profundidade alguns conflitos gerados por essas guerras, né? Iremos estudar um pouco mais minuciosamente algumas guerras paralelas geradas, em especial a guerra do Vietnã,
que foi um grande ponto de virada para isso tudo, e que expôs algumas coisas que estavam um tanto abafadas, não é? Bom, então para hoje eu quero que vocês me respondam essas duas perguntas. Primeiro, o que foi a Guerra Fria? Segundo, quais eram as principais diferenças entre Estados Unidos e União Soviética? Certo, pessoal? Então, bons estudos e até semana que vem.